Veja como Jesus falava. Jesus falava com autoridade. Os discípulos e os inimigos de Jesus viam que ele tinha autoridade. Eles ficavam com raiva, com ódio, se corroendo, mas eles sabiam que não podiam confrontar a Jesus, porque todas as vezes que o fizeram foram envergonhados, porque Jesus tinha autoridade, autoridade na palavra, não é autoridade no grito, autoridade na pancada, autoridade nesse tipo de confronto violento. Jesus apenas tinha autoridade ao dizer o que dizia, e ele impunha respeito. Com sabedoria, Jesus impunha respeito, porque ele em si mesmo carregava a autoridade, carregava a sabedoria, ele vivia com o Pai, ele orava todos os dias, ele tinha comunhão com os céus, ele sabia quem era, sabia que era amado de Deus, sabia que tinha uma missão, sabia que era muito difícil. Quantas vezes a Bíblia certamente não registrou aqui, o autor de cada evangelho não descreveu aqui o que Jesus dizia enquanto estava sós todos os dias a respeito daqueles com quem ele se cercava e das misérias que ele via todos os dias, mas ele ia ao Pai, isso nós sabemos. Jesus acordava de madrugada para ir ao templo, Jesus orava nos montes, Jesus ficava horas a fio em comunhão com o Pai. Nós nem sabemos o que fazer e o que dizer durante muito tempo em comunhão com Deus. Quantos de nós não têm o que dizer durante uma hora de oração? Quantas vezes a nossa prática de oração é rápida, é muito ligeira e nós queremos respostas apressadas do Senhor, mas nós é que somos apressados em buscá-lo e logo nos levantamos para tocar a vida com a força do nosso braço. Não é assim? Olha para Jesus, o que eu estou dizendo a você é, olha para Jesus, vê como Jesus se movimentava, vê como Jesus fazia. Isso precisa ser a motivação da nossa experiência cristã, olhar para o que Jesus fazia e procurar pôr em prática na vida de cada um de nós. Ter sabedoria não é apenas engolir o choro. Sabe que diziam os pais, engole choro, menino. Engole choro, menina, para com isso, não fala isso, fica quieto. Não é amordaçar, não é te tirar a tua autonomia. Ter sabedoria é, quando falar, saber como falar. Quando silenciar, saber por que está fazendo silêncio. Quando tiver que se posicionar, posicionar-se com segurança. Quando tiver que sair de uma situação, de uma discussão, sair sabendo que está saindo, porque estrategicamente é necessário que você saia para não trazer ainda maior dano sobre a discussão em curso. Ter sabedoria não é somente se calar, eu repito. Ter sabedoria é saber quando calar e por que calar. Mas também saber quando falar, por que falar e como falar. É como sair ou ficar de uma situação. Como permanecer aqui? Vou permanecer aqui? Como vou ficar? Uma moça me relatou que o marido dela, já há um bom tempo, tem demonstrado oscilações de humor muito difíceis de lidar. De ter, nesse período, já ter sido violento com ela, ao ponto de pegar um chinelo e bater nela. Não foi com socos ou pontapés, um chinelo, como se põe um animal para correr, um cachorro bravo para correr e pega-se um chinelo para se defender. E isso tem acontecido por diversas vezes. A família toda já sabe, mas ela guarda em silêncio, em segredo, calada, suportando tudo. Diz para ele buscar ajuda, diz para ele pedir ajuda médica, psiquiátrica e ele simplesmente explode de raiva e começa tudo de novo. Ela está com medo, ela está quieta. E ela não sabe o que fazer e ela começa a dar sinais de adoecimento. Ela começa a dar sinais de desespero, mas ela está ali, quieta.
Ela me ouviu falar a respeito de sabedoria e ela diz: Darleide, o que mais sabedoria? Eu tenho sido sábia, eu tenho ficado aqui, eu já não falo nada, eu já não tenho coragem, eu estou com medo dele. Porventura, ter sabedoria é assim? É se submeter a uma situação em que você corre risco de ser como uma mulher adulta, agora acuada, como uma criança que não tem o que fazer contra a força e o, do algoz que a machuca, que a faz sofrer? É assim? Uma criancinha que não tem como se defender, não tem para onde correr, não tem como pedir, sofre ameaças, não são os abusos que nós sabemos são cometidos contra crianças, os adultos também que podem ter uma voz, uma força, uma autonomia, uma coragem para se desvencilhar desse tipo de situação, também não têm. Não é sabedoria se submeter a determinadas situações se você não tem condição de ficar, se você não tem condição de administrar, se você já chegou ao seu limite. E o limite não é quando dói, gente. O limite não é quando dói. Quando dói, já passou do limite. Quando machuca, quando rasga a alma, já não é o limite, já passou do limite.